querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E hoje, diretamente aqui da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na nossa Conferência de Mulheres Vitoriosas, cujo tema é Mulheres Crescendo em Tudo. E eu tenho certeza que esse programa de hoje vai ser uma bênção para a sua vida, para você ser bênção na sua família e na sua geração. E nós queremos iniciar aqui o nosso programa mandando uma mensagem especial para você, para a sua família, você que é mulher, que está aí assistindo o nosso programa. Eu vou contar aqui 1, 2, 3 e a mulherada aqui vai mandar uma mensagem especial da parte de Deus para a sua vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Você é vitoriosa, sim! Glória a Deus! E como eu disse, o nosso tema do nosso congresso é Mulheres Crescendo em Tudo. Está lá em Efésios, né, capítulo 4, versículo 15, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em Cristo, que é o cabeça da igreja. Que você possa tomar posse dessas promessas. Eu quero começar aqui, nós vamos ter um bate-papo aqui interativo, muito legal, sabe? Com perguntas e respostas. E eu estou aqui com 2 mulheres de Deus especiais, mulheres abençoadas. Eu quero chamar aqui a pastora Mirna, vamos recebê-la aqui com uma salva de palmas. Né? Casada com o pastor Simon, mulher de Deus, amiga de muitos anos, vai estar aqui com a gente. Quero chamar também a doutora Ilma, vamos recebê-la com uma salva de palmas, que vai estar aqui, que é psicanalista, uma mulher de Deus, que trabalha há anos atendendo família. Um prazer ter vocês aqui. Nós vamos começar aqui ouvindo um louvor dessas mulheres abençoadas. Vamos lá. Vou deixando para trás, não volto não, a passos largos, deixo meu passado, eis que coisas novas se farão do outro lado. Eu vou dançar, dança da Miriam. Eu vou dançar, dança da Miriam. Vou deixando para trás e não volto não, a passos largos, deixo meu passado, eis que coisas novas se farão do outro lado. Eu vou dançar, dança da Miriam. Eu vou dançar, dança da Miriam. Dança da Miriam. Eu vou dançar, dança.
Essa iniciativa pode mudar a sua vida. Seja um revendedor da editora Central Gospel e você pode ganhar até 100% de lucro. Acesse www.editoracentralgospel.com/revendedor. E atenção, atenção! Agora, além do novo catálogo da Editora Central Gospel, um catálogo com produtos alternativos para abençoar você. Neste novo catálogo de produtos alternativos, todas as categorias de revendedor terão um desconto de 25%. Não existe nenhuma exigência para você ser revendedor da Central Gospel. Seja um revendedor agora mesmo. www.editoracentralgospel.com/revendedor. É isso aí. Todo dia você pode fazer aeróbica com essa música, né? A dança da Miriam. E dança pro teu marido também, ele vai gostar. Pode ter certeza. Bom, nós temos algumas pessoas que vão fazer perguntas aqui, que vão interagir com a gente. Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta? Vamos assistir aí. O que é inteligência emocional? Bom, vou começar aqui com a doutora Wilma, né? Especialista nessa área. O que é inteligência emocional, então, Wilma? Fala aí pra gente. Então, o termo inteligência emocional, ele começou a ser falado a partir do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Na realidade, ele fez uma pesquisa durante 10 anos com alunos da Harvard, e durante esse tempo ele percebeu que aqueles alunos que eram tão brilhantes, os alunos nota 10, tinham conseguido alguns cargos de sucesso na posição em empresas, mas eles muitas vezes não eram os mais bem-sucedidos. Por quê? Porque ao longo do trabalho deles, eles não tinham uma disposição para lidar com pessoas, né? E essas dificuldades foram mostrando que você pode ter inteligência intelectual, ela vai te ajudar a conquistar lugares, mas, na realidade, é a habilidade de lidar com suas próprias emoções, com as emoções dos outros, é que vai te garantir esse espaço relacional. E é muito interessante que, para a pessoa desenvolver a inteligência emocional, ela primeiro tem que se amar. Se ela não gostar dela, não vai gostar de ninguém e não vai saber se relacionar com ninguém. Como você pode ser muito inteligente, muita capacidade, mas se não souber se relacionar consigo mesma, não tiver um eu interior bem construído, vai ser difícil. O que você pode falar? Então, eu ia até cortar a doutora Ilma, a emoção faz parte da nossa vida, né? As emoções fazem parte, e elas, na maioria das vezes, negativas e positivas, e daí cabe a mim, para um crescimento, deixar brotar as emoções positivas, para que isso modifique as minhas atitudes diárias. Se a mulher não é uma mulher bem estruturada no seu espiritual e no seu emocional, essa vinculação vai ser feita de uma maneira desorganizada dentro da família, Exato. né, Ilma? Ela que transfere o amor, né, a paciência, o equilíbrio ali dentro do lar, né? Então, a nutrição, né? A mulher é nutridora. Ela aliás, já começa desde o ventre materno, ela querendo ou não, já está transferindo emoções para esse bebê. Por isso a gente vê como Satanás tenta desestruturar o emocional da mulher, não é verdade? Para deixar ela desequilibrada. A criança, porque ele sabe que se ela estiver desequilibrada, ela não vai ter estrutura para ser a mulher sábia para edificar o seu lar. Exato, a criança então você do que é mulher, ventre, você tem que estar todo dia se analisando, vendo como é que você está, isso é muito importante. E a sabedoria, doutora Ilma, ela está diretamente ligada, para mim, ao meu ver, a essa questão da emoção bem equilibrada na mulher. Porque a mulher desequilibrada, ela não é sábia para lidar com sua casa. Então, se emocionalmente ela estiver bem e ela estiver valorizando esse lado, a casa está estruturada. Vamos partir para a próxima pergunta, aqui na plateia, na nossa plateia. Eu gostaria de saber se o emocional interfere na vida física e espiritual, ocasionando algumas doenças, se isso é possível. Sim, a pergunta dela é essa, se o emocional pode interferir, né, uma pessoa que não está bem emocionalmente, pode interferir na vida espiritual e até no corpo da pessoa, causando doenças. O que você pode falar? Eu acho assim, que a gente já vê estampado na cara da pessoa quando chega, né? Aquele limãozinho azedo, já acordou mal, né? Aquele maracujazinho bem enrugado, bem seco,
Porque quando você está bem, gente, quando você acorda bem, quando você decide em Jesus começar um dia bem, seu olho brilha, você pode estar até enrugadinha, mas você está cheio de óleo. Então, eu acho que faz toda a diferença, assim, no físico, traz doença, e aí você espalha isso para os filhos, para quem está perto de você. Então, é importante você cuidar do teu emocional, tá vendo? É muito o que a gente está falando aqui, né? Você todo dia se analisar, ver o que está acontecendo, resolver os problemas, não ficar adiando, não é verdade? Porque você adia e chega uma hora que não tem mais jeito. Elisete, então, o emocional é muito importante na vida do ser humano. E a gente está falando aqui muito do emocional, porque nós que somos evangélicos, não é verdade? Durante muito tempo nós ignoramos a área emocional, não é verdade? Não é? Houve muita resistência de se fazer uma terapia, de se buscar um tratamento, se espiritualizando muito o emocional. E Deus é maravilhoso quando Ele diz que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis. Ele deu uma hierarquia aí. Não é? Espírito, sim, é importante você estar em contato direto com Deus, o Espírito de Deus atuando no teu espírito. Mas Ele fala da sua alma, da sede dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus desejos, da sua vontade e do seu corpo. Porque uma coisa vai refletindo na outra, não é? Então é importante você cuidar do seu emocional, sim. Vamos lá agora a mais uma pergunta aí no VT. É importante tratar traumas ocorridos ao longo da vida, ao longo da história, e como nós podemos tratar os abusos, as rejeições, as perdas? Tá a pergunta dela aí, né? É importante tratar os traumas emocionais, pessoas que passaram por abusos, por perdas profundas, não é? Sim, porque os traumas são marcações psicológicas que ficam, né, ali marcadas em nós, e aquelas emoções daquele momento ficam como congeladas, estão ali, paralisadas. E como estão paralisadas, interferem na nossa forma de ser, de lidar com a vida, de lidar com o outro. Então é importante sim tratar. Toda dor precisa ser tratada, né? A dor não tem que ficar guardada. A dor precisa ser transformada em palavras, para você poder se escutar, se perceber e encontrar uma forma, né, de ressignificar aquele fato, para que você no presente não viva prisioneiro e refém emocional do passado. É importante a pessoa falar, buscar ajuda, buscar um aconselhamento? Sempre, né? Toda dor precisa ser falada, né? Até porque nós somos inseridos no campo da linguagem, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tens falado. Aquele que fala encontra misericórdia, né? Compartilhar as suas dores uns com os outros para serem curados, né? Confessar e trazer à tona, lidar com a dor. Porque é nesse momento que há a possibilidade da cura, né? Você realmente se libertar dessa dor, transformando em palavras, se percebendo e vendo que há resposta para isso. Para crescer, tem que abrir. Viu aquele raminho crescer ontem? Dói. Crescer Dói. faz a gente sair da acomodação. O raminho do jardim ontem estava todo abafado, com os galhos secos. Então, é preciso arrancar isso. E quando a gente fala, quando a gente busca ajuda e tem a pessoa certa, né, tem que ter cuidado também, porque às vezes você fala com um e ele conta para mais 10. Então, a gente precisa crescer nesse lado também, vigilantes. Aí até a pessoa fica pior ainda depois. Então, tá aqui, você está dando um conselho muito importante, Mina. Vocês que estão aqui, quando vocês forem, né, querem ser liberada de um trauma, ser curada, procurem conselheiros, procure o seu pastor, procure pessoas sérias, idôneas, com quem você pode falar, se abrir e ter a bênção de Deus. Isso é muito importante, ter a oração específica para o seu tratamento. Então é muito importante, porque às vezes a mulher quer desabafar, desabafa com qualquer uma, não é verdade? E não é assim, aí não há cura, não há mudança. É necessário um espaço de confiança, né? Aquele lugar onde a pessoa pode chegar, se sentir acolhida e poder falar da sua dor. O acolhimento é essencial para a cura, né? Bom, nós vamos agora a mais uma pergunta da plateia. Meu nome é Edneia Bragança. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer para mim ter um crescimento saudável, um interior bem estruturado. Bom, então a pessoa chega lá, né? Vai no seu conselheiro, vai lá no seu psicólogo, e ela quer saber como ter um crescimento saudável. Então a gente já começou a falar, você tem que buscar ajuda, não é verdade? O que você pode complementar mais, Ilma?
Como você mesmo falou, nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, essas 3 áreas precisam de crescimento harmonioso para que nós possamos realmente avançar na vida. Então, o espírito, nós sabemos que nós só conseguimos crescer à medida que nós buscamos essa relação com Deus. Nossa alma é mente, emoções e vontade. Então, a mente precisa ser alimentada, né, de coisas boas, de princípios. E a palavra de Deus diz: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu alimento a minha mente com coisas que não me agregam nenhum valor, a tendência é que as minhas emoções sejam contaminadas e que as minhas decisões fiquem totalmente fragilizadas, né? Aí vem os meus desejos que vão comandar, e muitas vezes esses desejos não estão coerentes com os princípios e valores que eu tenho na minha vida. Para ser uma mulher estruturada emocionalmente, faça uso da palavra. E a Bíblia é linda. Hebreus 4:2 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. A Bíblia é tão linda que quando a gente lê, ela já fala em coisas que você nem sabia, que está se dando conta, que está lá no teu inconsciente, a palavra já está agindo para curar você. Né? Vamos a mais uma pergunta aí agora, que é o VT. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que a falta de perdão pode ocasionar? A falta de perdão traz o adoecimento da alma. Primeiro, que o perdão é uma ordenança divina, né? Então, muito antes da ciência reconhecer a função do perdão na vida do ser humano, Deus já tinha falado sobre isso há muitos anos, está registrado na palavra. Quando a pessoa não perdoa, ela fica prisioneira daquela dor. Ela fica prisioneira do outro. É como se houvesse uma algema no seu braço e outra algema no outro. Onde ela vai, ela está carregando. E a falta de perdão traz rancor, traz amargura da alma, traz adoecimento para o corpo, traz doenças. A falta de perdão impede, inclusive, a nossa relação com Deus. Se a gente Isso não é perdoa, sério, né? não é perdoado. Então, são consequências no espírito, na alma e no corpo. Então, é preciso perdoar. Porque quando nós perdoamos, o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos. Então, precisamos perdoar por nós mesmos. Então, é o alívio, o perdão é um alívio. Não para o outro, mas para você. E o perdão cura. Cura de doenças. Muitas vezes a pessoa está com uma doença psicossomática que foi produzida pela falta de perdão. A ciência hoje já comprova isso, já fala comprova. sobre isso. Tem vários artigos científicos comprovando que a pessoa libera e aí o seu corpo recebe, né, os efeitos do perdão e a cura vem. Então, e é verdade, para perdoar tem que ir para a cruz. Como Jesus, para nos perdoar, ele foi para onde? Para a cruz. Você quer perdoar? Tem que ir para a cruz. Mas pode ter certeza, ele ficou na cruz o tempo todo? Não. Teve terceiro dia? Teve. Tem ressurreição. Quem perdoa tem ressurreição. É verdade. E a ressurreição é muito melhor, não é verdade? É vida. Pode ter certeza, é vida. Tempo, É o que ela falou, ressurreição é vida. Então, é como ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A hora de perdoar, você tem que lembrar de Jesus, ele foi para a cruz. Tem situações, realmente, uma mulher perdoar uma infidelidade, não, eu vou dizer que é fácil, não é fácil, é dificílimo. Só quem passa por uma infidelidade, quando a gente vê nos atendimentos, é que vê o sofrimento, a dor que é. E nessa hora tem que ir para a cruz. Só quem passa por um abuso emocional, de um pai que abusou da própria filha, um avô, um tio, né? Você no atendimento, você vê uma dor muito grande, e a gente tem que dizer, você tem que ir para a cruz. Porque nesse momento Jesus foi para a cruz para nos perdoar. Então, se tem alguém aqui que está assistindo o programa, alguém aqui nessa tarde aqui com a gente, se você precisa perdoar, perdoe, porque é para a tua saúde espiritual, para a tua saúde emocional e para que as suas orações sejam ouvidas. Vamos a mais uma pergunta. A paz do Senhor, irmã. É que meu filho foi assassinado há 4 anos. Há 4 anos o assassino está preso e eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Por mais que eu venha orar, pedir a Deus para liberar esse perdão, mas eu não consigo.
e não sei como fazer isso. A pergunta boa da nossa amiga. Eu estou achando bonita a sinceridade dela, não é verdade? Porque só quem perde um filho, né? Eu já atendi mulheres que falaram assim para mim: Elisete, eu perdi o meu marido e foi fácil, porque marido eu pude repor. Mas um filho a gente não repõe. Um filho sai das nossas entranhas, né? Então talvez alguém esteja ali ouvindo a pergunta da irmã, mas como está na igreja? Eu digo, a igreja é um hospital, né? A igreja é uma unidade de tratamento intensivo. É por isso que a igreja é importante, que a gente está aqui todo dia se tratando. Não é? E todo dia Deus está nos perdoando. Então, é o que eu disse, a decisão de perdão tem que ser na hora. Agora, o perdoar vai ser um processo. A dor para assumir vai ser um processo. O que você pode falar, Ilma, para nossa amiga ali? Quando há uma dor dessa natureza, de uma perda tão grande, é como arrancar um pedaço do coração. Aí vem a mente, eu decido perdoar. O processo, ele vai acontecer, né? É gradativo. Deus vai te concedendo graça. Na realidade, é só no Senhor mesmo que se consegue, né, liberar essa pessoa. Por quê? Porque quem dá o julgamento, a lei já foi feita, a pessoa já está presa. O julgamento divino ela vai ter, já tem, né? Porque já quebrou um princípio, não matarás. Esse sofrimento que fica no coração, esse consolo só vem mesmo de Deus. É um processo, Deus vai trabalhando. Agora decida perdoar. Porque a decisão de perdoar vai dar paz no seu coração. Quando a palavra de Deus diz, e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. E eu gosto dessa expressão, que excede todo o entendimento. Então vai para além da nossa compreensão humana. Na realidade, na compreensão humana, nós pensamos que uma condição dessa é um pecado imperdoável, é uma decisão que a pessoa fez no momento de loucura da vida, nesse mundo que jaz no maligno. Então, nós sabemos que a dor é muito grande, mas nós estamos no mundo decaído. E quem nos sustenta é Deus nessas horas. Então, quando você decide perdoar, o Senhor vai trabalhando essa dor no seu coração. E aos poucos você vai conseguindo depositar nas mãos do Senhor. Então, o que excede todo o entendimento quer dizer, eu não compreendo como isso acontece. Vai para além do meu entendimento. Mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a paz envolve o coração, envolve a mente. Quando vem a dor, você afirma o perdão, reafirma cada dia. E o consolo do Senhor, o bálsamo que vem da presença do Senhor, vai aliviando o coração, vai curando a alma. E aí você pode realmente ficar livre de toda dor, de toda mágoa, de toda amargura. Porque quando isso toma o coração, você vai cada dia tornando a vida muito mais sombria, muito mais triste, né? O seu filho partiu, tirado por um momento de uma loucura de alguém. Mas o seu Deus, o Deus que é Pai, Ele te sustenta, Ele te abraça. Porque tem um texto que diz, foi para a minha paz que estive em grande amargura, porém o Senhor amorosamente abraçou a minha alma. Quando o profeta diz isso, é porque ele sentiu este conforto do Senhor na sua vida. Só Ele pode tirar essa dor. Amém? Com certeza. E se você está viva, Deus tem projeto para você. Então você não pode paralisar os projetos de Deus porque Ele levou seu filho. Senão você está idolatrando esse filho, está colocando ele acima de Deus na sua vida. E quem tem que ter a prioridade é Deus, né? E Deus está no controle de todas as coisas. Então, você está fazendo certo. Venha para a casa do Senhor, venha aqui ser bênção, seja uma mulher produtiva, porque Ele ainda tem algo a continuar com você. E se você tem outros filhos, os outros filhos também precisam de você. Você não pode paralisar a sua vida por causa de um filho que foi. Porque você tem outros filhos que precisam de você para ser bênção na vida dele. Você tem projetos a realizar. Então, não é por causa que um filho foi que você vai paralisar toda a sua vida. Porque quando você não perdoa, você vive em função disso. E paralisa todo o potencial que Deus tem para você desenvolver nessa terra. Então, que você possa liberar esse perdão
e frutificar e ser bênção, e eu tenho certeza que Deus vai te usar. Aquilo que tem sido dor para você, Deus vai te usar para abençoar outras mulheres, para ser canal de bênção para outras mulheres, tá ok? Que Deus possa te abençoar. Há um texto bíblico que diz sobre isso, para que consoleis a outros, sim, com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. Amém. Então, nós vamos assistir agora um VT testemunho falando sobre perdão. Olá, pastora Elisete. O meu depoimento é sobre perdão. É uma história meio comprida, mas eu vou resumir. Na verdade, eu sempre achei que eu era uma pessoa... Eu não sabia direito quem eu era. Então, teve uma época na minha vida que eu comecei a orar. Eu comecei a falar, Senhor, eu quero saber quem sou eu. Eu quero saber, e eu comecei a orar. E às vezes a gente faz essas perguntas para Deus e a gente não está muito preparado para ouvir a resposta. Porque eu queria saber por que eu tinha certas atitudes, por que eu era tão deprimida, por que eu vivia chorando. Aí Deus me mostrou. Na verdade, o que Deus me mostrou foi que eu sofri abuso quando eu era pequena. E quem abusou de mim foi meu pai, a pessoa que eu mais confiava. Na verdade, eu vou completar 45 anos já. Eu me lembrei disso quando eu tinha 43. Então, foi uma vida inteira vivendo sem saber realmente quem eu era. Mas a partir do momento que Deus me mostrou, eu procurei o meu pai. Porque mesmo assim eu ainda tinha dúvidas, porque eu pensava, Senhor, não pode ser possível isso. E quando eu procurei o meu pai para conversar com ele, ele confirmou para mim. A partir daí, eu não vou te dizer que foi fácil. Não foi. Mas eu resolvi perdoar meu pai. É uma coisa tão boa quando você consegue perdoar de coração, porque Jesus trabalha na tua vida e não tem dúvida, sabe? A minha oração hoje é para que o meu pai se perdoe e que para ele ir para o céu também, para ele poder... E eu convivo com o meu pai. No início eu falava assim, Senhor, podia ter sido outra pessoa, que eu não precisasse mais ver, que eu não precisasse cuidar. Mas não foi assim. Então eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso e têm vergonha. Eu também tinha. Mas é a minha vida e é o trabalhar de Deus na minha vida que eu tenho certeza que vai poder te ajudar. Porque eu me sinto leve hoje, eu me sinto livre. O que passou, passou, não volta mais, eu não consigo mais reparar. Mas Deus foi muito bom, porque Ele me deu uma família, me deu 2 filhos, que são uma bênção, meu marido é uma bênção, me ajudaram nesse processo, me ajudam até hoje. E eu só tenho a agradecer a Deus. Nesse processo todo, eu tive ajuda de profissionais, eu tive ajuda de familiares. Então, uma coisa que eu vejo, não adianta você se fechar e fingir que não aconteceu, porque isso vai te matar, vai levar você a uma depressão profunda. Então, os psicólogos estão aí para ajudar. Eu tinha uma amiga psicóloga cristã que me acompanhou em todo esse período. E a família é muito importante, sabe? Porque não adianta você esconder e negar que aconteceu. Aconteceu. Hoje eu não falo para expor meu pai, eu já perdoei, só que eu sei que tem muitas mulheres que estão passando por isso. Às vezes não sabem o que aconteceu, porque é uma coisa assim, eu acho que até de um mecanismo de defesa, que a memória fica bloqueada, mas a hora que Deus traz à tona é a hora de tratar. Então, o meu conselho, se você tem alguma dúvida, se você vai procurar ajuda, procura um psicólogo, procura uma pessoa que você confie e não se abra com qualquer um, porque nem todos estão preparados para ouvir a tua história. Não é para todo mundo que você tem que sair contando, porque o nosso intuito não é expor as pessoas. O intuito é resolver o teu problema e que você vá limpa para o céu, que você vá sem culpa e sem nada. Então, esse é o meu conselho para você que passa por isso, que já passou, e perdoe. A gente não tem outra opção. Essa é a única opção que Jesus deixou para a gente. Que bênção, tá vendo, né? Tem jeito sim, e o segredo é perdoar. Nós vamos começar aqui assistindo a um VT com uma pergunta sobre família. Vamos lá. Eu queria saber se existe família perfeita. Me fala o endereço que eu estou indo lá.
pegar a receita para tomar. Pegar a receita, né? Gente, mas eu acho que é muito legal. Esse último depoimento que a gente ouviu sobre perdão, a mulher usa uma palavra reparando. E toda vez que você repara, você repara. E a doutora Ilma tem uma palavra muito legal que ela diz que é para frente que se anda. É para frente, seguindo para o alvo. A gente tem um alvo, tem uma proposta de vida. Então, família é um projeto de Deus. O diabo quer destruir todo o tempo a família. Agora, a gente busca, como o nosso tema é crescimento, crescer em família. E se depender de nós, mulheres, se depender de você, querida, em casa, faça o seu melhor. Busque o seu melhor. Tente a cada dia. Mas eu já tentei, não deu certo, mas hoje é um novo dia. As misericórdias foram renovadas sobre nós e a capacitação não é buscada e comprada em faculdades, é Deus quem dá pelo Espírito Santo. É possível ter uma família feliz. É possível. Agora, não é utópico isso. É possível em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso, me garante e te garante. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, a nossa família pode sim ser o melhor lugar dessa terra. E dependendo da gente, nós vamos tentar todo dia que essa casa, que esse lugar onde tem pais, mães, irmãos, avós, seja o melhor lugar da terra. O que a gente vê muito, Ilma, nos atendimentos é que as pessoas pensam, não, a família do outro é sempre melhor, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. As pessoas estão sempre comparando a família do outro e esquece, né, de ver o que tem de bom dentro da sua família, não é verdade, Ilma? A questão é que muitas vezes nós paramos nas coisas ruins. Exatamente, nas dificuldades do dia a dia. Não tem jeito, relacionamento, ser humano é um ser relacional, como temos falado sempre aqui. Então, tem as dificuldades, diferenças, nós não somos iguais. Deus não nos fez em série, não. Deus nos fez pessoas singulares, específicas. Então, graças a Deus por isso, nós temos as nossas diferenças e família é o cenário de treinamento para todos os papéis que nós vamos desempenhar ao longo da vida. Então, é lá mesmo que nós aprendemos a lidar com as diferenças. Então, vão ter mesmo as diferenças, vão ter os conflitos, e nós vamos aprendendo a cada dia lidar com eles. É um lugar de aprendizagem. Aprender sempre mais. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Diz um princípio da qualidade total, né? Então, isso já está na Bíblia há muito tempo. Nós vamos crescendo cada vez mais em cada fase de vida. Então, tem os conflitos com os pais. Por quê? Porque os pais nos formam, os pais dão os limites. Ninguém gosta de limites, mas todo mundo ama limite. Porque o limite protege, ampara. Então, quando nós recebemos o processo educacional, enquanto estamos na nossa casa, nós vamos encontrar esses limites. Então, nós aprendemos sobre responsabilidades. E não é perfeito, porque não tem como ser perfeito. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres imperfeitos, que estamos aqui num processo de construção, e aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então, esse processo é eterno, até que um dia a gente chegue lá. Família perfeita vai ser lá no céu e vamos estar todas juntas lá. Você está preparada para isso? Então, comece a aceitar a sua família desde já. A doutora Ilma está lançando um livro, nós lançamos ontem aqui, hoje também ela vai estar aqui, lançando o seu livro, autografando. Família... Lugar de refúgio ou campo de batalha? Viu? Lugar de refúgio ou campo de batalha. Está aí um excelente livro para você ler, que vai edificar a sua vida, para você ter uma família saudável, não perfeita, mas saudável, né? Pode ter certeza. Vamos a mais uma pergunta aqui da plateia. Oi, meu nome é Ruth, eu gostaria de saber o que é necessário para se ter um casamento saudável. Então, a família tem funções e papéis. Deus estruturou a família com o lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar dos filhos. Família tem hierarquia. Então, é uma construção, uma estruturação. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Isso é, ela compreende quais são os fundamentos da família. Qual é o lugar de cada um.
E quando nós entendemos que a família é esse lugar onde cada um tem uma função, e nós entendemos a função de cada um, é possível o homem ter o seu papel, exercer o seu papel, a mulher exercer o dela, os filhos estarem no seu lugar, e é assim que a família vai se estruturando. E vamos assistir mais um VT, então? Como manter um relacionamento saudável com os filhos adolescentes? Então, eu penso que fácil não é, mas com o Senhor a gente consegue, né? E é muito legal a gente ensinar essa criança no caminho, a palavra diz isso. Não a respeito do caminho, porque quando você está no caminho com a criança, ela entra na adolescência olhando para você e para o seu marido dizendo, olha, meu pai vive aquilo que ele prega. E sabe, querida, às vezes a nossa dificuldade, a sua dificuldade em casa de lidar com esse menino adolescente é porque você fala demais e não vive. Você precisa viver mais com esse menino. E ele precisa olhar para você e dizer, poxa, minha mãe vive aquilo que ela prega, aquilo que ela ouve lá na igreja, aquilo que a palavra diz. O viver dela condiz com aquilo que Deus pede. Então, a essa diferença, doutora Ailma, não sei como é que está a sua experiência nessa área, porque você já tem os filhos já casados. Mas eu penso que se a gente estiver com eles, caminhando com eles, fazendo com eles, chorando com eles, brincando com eles, porque a nossa tendência é de pegar esse adolescente e jogar para a faculdade, para a escola, para o esporte. Eles criam lá, a igreja dá conta. Não, eu dou conta. O filho é meu, né? Então, nós precisamos nos conscientizar de que ele está olhando para a gente e de que ele quer ver um espelho para ele poder imitar. Você tocou num assunto muito importante, que a gente vê muitos adolescentes em conflitos porque eles não têm exemplo dentro de casa, referência. E uma das áreas que a gente tem que ter com o nosso adolescente, muita paciência, né? Conversar, ouvir e aceitar as escolhas do nosso filho adolescente. Porque às vezes você aconselha, você direciona, mas ele está buscando a sua identidade. Ele está buscando o seu espaço. Então, às vezes, ele vai bater boca com a mãe e com o pai, sim, até porque ele tem que buscar o seu espaço, o seu crescimento, e você vai ter que entender. Acho que isso faz parte do desenvolvimento faz parte dele. Do desenvolvimento dele. E você vai ter que ter paciência muitas vezes. E aquilo, não deixe de orar. Para que Deus direcione o seu filho, como a Mina falou, se você teve a preocupação de, desde a infância, você colocar a palavra, né, semear, trazer para a escola dominical, colocar ele em convivência na igreja, o seu filho adolescente pode até se afastar, mas a palavra está lá, e na hora certa a semente vai brotar e ele vai voltar, porque nossos filhos, às vezes, eles dão cabeçada, porque eles são um ser independente e a gente tem que dar esse direito a eles, como o pai do filho pródigo, né? Ele quis sair de casa, o pai, às vezes a gente lembra, mas esse pai foi tão passivo, não é verdade? Porque deixou, ele não, o meu filho vai ter que saber que ele faz decisões na sua vida, escolhas, que ele vai ter que arcar com as responsabilidades e ele vai crescer com essas escolhas. Porque às vezes a gente atende mãe que entra no desespero e quer coagir o filho, e ela impede aquele filho de crescer, de ter suas experiências também, até dos seus erros para ele falar, não é verdade? O que você pode complementar aí? É uma fase desafiadora, Sim. porque o adolescente está buscando a sua identidade, a afirmação, ele vai contestar sim, porque ele precisa ali de argumentar, de se afirmar. Mas nesta fase, os pais têm que ter muito cuidado com dois extremos, que é a permissividade. Permite tudo e querem ser os amiguinhos dos filhos. Pais não são amiguinhos dos filhos. Pais são amigos, mas são pais. Então, os pais dão os limites, sim. Mas meu filho odeia limite. Ele odeia, mas ama limite. Se ele não tem limite, ele se sente desamparado, perdido, sem direção, sem norte. Eu me lembro, dando um exemplo, de um rapaz que chegou com os pais no meu consultório, e os pais desesperados porque acharam maconha na bolsa dele, e ele disse que estava usando, e o pai, no desespero, botou o filho para fora de casa. E depois ele vem desesperado, e esse filho foi acolhido pelos pais de um amigo de escola. E esse filho foi para a rua, como ele sempre ia, já na casa desses pais. A mãe dele ligou, a mãe do amiguinho,
ligou para ele à noite e perguntou: você vai chegar em casa a que horas? E ele falou: por que, tia? Ele falou: porque aqui tem o horário de chegar aqui em casa. E eu estou acordado esperando. E o rapaz depois contou para mim, com lágrimas nos olhos, disse: minha mãe nunca me ligou de madrugada. Eu não tinha horário para chegar em casa. E ele estava tão feliz com aquele limite que a mãe do amiguinho deu para ele, que ele foi para casa na mesma hora. Então, isso mostra que o adolescente precisa de amparo, ele precisa de direção, ele tem que saber que tem uma mãe que está lá esperando por ele, orando por ele, dando exemplo, amando, mas ensinando, apontando certo. Ele tem que aprender a responsabilidade dos seus atos, sem confusão da hierarquia. Pais são autoridades. Então, nem permissividade, nem autoritarismo. Agora, ensine pela vida, pelo exemplo e pelas palavras. O filho precisa disso. E a adolescência é a fase que ele vai tentar contestar tudo, até para validar aquilo que ele aprendeu durante a infância. Não, e o que a gente observa hoje, que muitos pais, por não estarem presentes, eles enchem os filhos de presente, mas não dão o presente principal, que é a presença deles no lar, com aquele filho, disciplinando, direcionando aquele filho, não é verdade? Então, é muito importante que você marque a sua presença diante dos seus filhos adolescentes, né? Como ela falou, dando limite, perguntando onde ele está, porque ele se sente amado. E às vezes os pais querem amenizar a falta, a ausência, enchendo o filho de presente, não é verdade? E não marca com a sua presença, então é muito importante, né? Nós vamos assistir um vídeo aí e a gente volta para comentar. Então, nós temos, então, 2 filhos, um de 12 anos e o outro de 8 anos. Nós somos meio radicais quanto ao uso de internet. Durante a semana, só se for alguma coisa relacionada à escola, algum trabalho, e mesmo assim é acompanhado da minha esposa. Então, tudo mais velho. E também nós verificamos o que ele acessa, o conteúdo que ele acessa. Quais as pessoas que ele se relaciona no Facebook, quais as pessoas que ele adiciona no Facebook, o que é postado. Verifica os sites que ele entra. O outro, mais novo, que é o Gabriel, é um pouco mais tranquilo, porque ele gosta de acessar joguinhos de brincadeiras, Clube Pinguim e etc. Então é mais tranquilo. Mas também tem horário limitado para uso de internet. Tem que haver regras, tem que haver limites, tem que ter, entre aspas, um temporizador, tem que ter um tempo definido, um horário definido, e as crianças não podem ficar indefinidamente na frente da internet. A gente sempre ensinou eles o seguinte: cada benefício que você recebe é uma responsabilidade que você recebe. Então, se eles têm esse direito de ter um celular com internet e tudo mais, eles têm que saber que eles têm responsabilidades. Se usar na hora errada, tem consequência. Se usar na escola, vai ter uma consequência, né? E eles têm sempre que mostrar, sempre que a gente quiser, aquilo que eles estão vendo, fazendo, onde eles estão navegando. O computador ficava na sala de TV de casa. Então a gente podia ver o que eles estavam fazendo. Até eles chegarem no patamar de ter um telefone com internet, um videogame no quarto, isso levou um tempo. Isso também envolve, e eles têm responsabilidades, né, com isso. Se não cumprir, vai ter consequência. O nosso papel de pais é orientar, ensinar, e se não fizer o que tem que ser feito, corrigir. Né? É corrigir. Bom, a gente assistiu esse vídeo interessante aí dos pais falando do uso, que tem que se ter cuidado com a internet, não é verdade? A gente tem visto os malefícios que a internet tem feito, não só na vida dos adolescentes, não, de adultos também, não é verdade? Mas a gente sabe da importância dessa fase da adolescência, que como Satanás tenta atuar nessa fase, porque ele vai interferir na vida adulta. O que você pode falar, Mirna? Não, tem que ter limite mesmo, eles estão certos, tem que ter acompanhamento, como você falou, tem que estar de olho, vigilância, né? A Bíblia chama a gente para um tempo de vigilância, porque o mundo é mau, e o mundo jaz no maligno mesmo. A oportunidade que Satanás tiver para ceifar e roubar a mente e as emoções dos nossos filhos, ele vai aproveitar. E eu dou aqui um aviso, sinceramente, não deixe TV nem computador no quarto do seu filho adolescente. Tem que ser no local onde você possa ver, né? E hoje é o maior erro, televisão em quarto de criança, em quarto de adolescente, né? Os estudiosos do comportamento já falaram, tem
filhos, né, adolescentes, que o quarto dele é um verdadeiro hotel. Ali está a televisão, está o computador, está um frigobar. Ele nem sai do quarto mais para lugar nenhum. Fica uma pessoa sedentária, acomodada. Né? O que você pode falar, Ilma, sobre isso? Traz várias consequências, né? Até porque ele está em crescimento, em aprendizagem, se ele fica só isolado, os relacionamentos passam a ser virtuais, isso vai prejudicar nos estudos, e fora as consequências para o próprio cérebro, que nem os estudiosos do comportamento ainda sabem quais serão todas essas consequências. Então, está na hora mesmo dos pais acompanharem, monitore seus filhos, olha os sites que ele está olhando, acompanhe, não deixe o filho entregue, porque a internet traz um mundo de coisas boas, mas de coisas muito ruins também para o adolescente. Bom, tá aí, eu quero até aproveitar aqui, já fazer um anúncio aqui do livro da doutora Ilma, né? Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Você que está assistindo o programa, está aqui uma dica de leitura especial. Liga aí agora para o nosso call center, 0 operadora 21 87 7000, e eu tenho certeza que a leitura desse livro vai trazer crescimento para você e para a sua família e vai abençoar também a sua geração. Esse livro abençoado aqui, da doutora Ilma, que está aqui com a gente, tá ok? Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha? Queira Deus que seja um lugar de refúgio, não é verdade? Nós vamos agora aqui chamar a Joyce, que vai falar aqui sobre produtos aqui que a Mulher Vitoriosa vai estar lançando, produtos para cabelo, para o corpo, e nós fizemos aqui um trabalho com mulheres aqui da nossa igreja, levamos lá no Instituto Routré, que é um instituto que trabalha com produtos especiais para mulheres, para cabelo, para corpo, e ela vai mostrar aqui o antes e depois de mulheres que estiveram lá nesse instituto. Vamos lá, Joyce. Vamos mostrar a Francisca da Conceição e conferir como ficaram os cabelos dela. A Francisca chegou lá com os cabelos bem danificados, ela é da nossa igreja, da ADVEC Cajá. Então, eles fizeram o quê? Passaram um produto que reduziu o volume do cabelo dela, restaurou a fibra capilar, hidratou profundamente, cortou e deu brilho. Olha como a Francisca ficou depois que utilizou o produto da Mulher Vitoriosa. Esse produto da Mulher Vitoriosa... Gente, esse produto da Mulher Vitoriosa você vai poder adquirir e tratar o seu cabelo em casa. Daqui a pouquinho, em breve, você vai poder comprar. A outra que esteve lá, a Gabriela Silva, pode mostrar. A Gabriela tem um cabelo cacheado, bem volumoso. O cabelo dela estava com algumas mechas, assim, saindo as mechas, e ela quis inovar. Então, eles aplicaram uma máscara que você vai poder aplicar na sua casa, se você quiser ousar e fazer como a Gabriela. Olha só como ela ficou. Ela passou uma máscara em tom red, vermelho, que colore e hidrata profundamente os cabelos. Esse é o produto Mulher Vitoriosa, gente. E a outra tem um cabelo muito bonito, a Priscila Sotero. Pode mostrar. O cabelo da Priscila é lindo. Ela não quis mexer muito no cabelo, tá, gente? Então, ela só quis clarear um pouco mais, platinar. E aí, ela passou um produto semelhante ao da Gabriela, só que para cabelos loiros. Aí ela ficou assim, ó. Ela fez umas mechas australianas, que clareou mais os seus cabelos, aparou um pouquinho a ponta e hidratou, ok? Então, essa é a nossa dica para você. Vai lançar, até o começo do ano que vem, o produto da Mulher Vitoriosa para os seus cabelos e a sua pele. Não perca, hein? Esse é o nosso antes e depois. Amém. Além de lançar, você ainda vai poder vender o produto e ser abençoada financeiramente, não é verdade? Você vai poder ser uma revendedora dos produtos. Vai usar e vai poder também revender. Pode ter certeza, você vai ser uma pessoa abençoada para abençoar a sua família, para dizimar mais, para abençoar a sua igreja, né? Agora nós vamos aqui para a terceira parte aqui, falando da área espiritual, né? Nós deixamos aqui esse bate-papo, a área espiritual por último, porque a gente sabe como o espiritual é importante na vida do ser humano, não é verdade? Que como a Ilma falou aqui ontem, quando você deixa Deus preencher o vazio de Deus, que todo ser humano tem, pode ter certeza, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você é uma mulher saudável, você é uma mulher estruturada, tem um eu interior estruturado para vencer as adversidades da vida. Então nós vamos chamar um VT com uma pergunta para a gente comentar aqui depois. Pecados não confessados interferem na vida espiritual?
É uma pergunta muito interessante, Com né? certeza, né? O salmista dizia: enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, doeram, ficaram podres. Então a gente precisa confessar, né? Confessar, o Senhor está pronto para perdoar, e o recomeço é sempre a melhor saída, e ela é clara e é positiva e é possível para nós, para qualquer pessoa que se achega ao Senhor com o coração quebrantado, humilde, né? Porque alguns já chegam: pequei, mas errei porque E a gente sempre acusando o outro, né? Pequei, Aí, mas a culpa não foi aí minha, foi do outro. Então, é com o coração quebrantado, humilde, serenidade diante do Senhor, sabendo que Ele tem todo o amor para reverter essa situação, e Ele diz na palavra que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. O pecado nos afasta de Deus. Então, quando nós perdemos a comunhão com Deus, a nossa vida fica distante de Deus. E é preciso se arrepender, identificar o erro, se arrepender e confessar. Aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia, paz no coração. E não tem coisa melhor do que liberar o coração para Deus, confessando aquilo que quebra os princípios de Deus na nossa vida. É verdade, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, não é verdade? Vamos a mais uma pergunta. Pastora Elisete, quando uma pessoa aceita Jesus como o único eterno Salvador, ela realmente é liberta de todos os seus pecados e se torna uma nova pessoa? A Bíblia diz isso, que a nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Agora, santificação, santidade é um processo e precisa ser buscado diariamente. Cada dia, um novo dia. Amém, é verdade, né? A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai passar a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento, que vai ser um processo na sua vida. Mas os seus pecados, quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, eles são perdoados radicalmente. E é tão lindo que Deus, graças a Deus, nessa área Ele não tem memória, diz que Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Nós, muitas vezes que ficamos, né? Pessoas se culpam, já confessaram seu pecado, já deixaram, não é verdade? E ficam carregando essa culpa, porque o diabo vai se utilizar disso para paralisar você no mundo espiritual, no mundo emocional. Mas quando você aceitou a Jesus, se você confessou, se arrependeu e deixou, seus pecados foram perdoados, não é, Ilma? Nova criatura, então é uma nova posição, é isso que todos nós precisamos entender, né? Se aceita Jesus, você está numa nova posição, você é filho de Deus, já está decretado, seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Então, cada dia que nós enfrentamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, é um processo permanente de avaliação de vida, de mudança de vida. Nós não estamos isentos das lutas e dificuldades diárias. E nós precisamos compreender que o perdão está à nossa disposição. Então, quando quebra um princípio, confessa, libera o coração, recebe o perdão de Deus, porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Amém, a graça é algo que nós não merecíamos, e o Senhor Jesus veio morrer por nós. Então, estamos aqui para sermos perdoados. Amém? Vamos à última pergunta aqui, para a gente fechar aqui a nossa entrevista aqui da plateia. Boa tarde. Meu nome é Simone Paixão, e eu gostaria de saber quais as evidências de uma pessoa madura na fé. Bom, e uma pergunta dela foi: quais as evidências de uma pessoa madura na fé? O amadurecimento vem pelo crescimento, né? Cada vez mais que eu entendo quem eu sou, qual é o propósito de Deus na minha vida, que eu vou crescendo na direção espiritual, eu vou me aproximando de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus que habita em mim vai me dando condições de manifestar o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria. E esse fruto do Espírito em mim me faz andar caminhando numa direção. Essa direção é esse alvo que Deus preparou para nós, e isso vai nos dando crescimento. Você vai ficando mais equilibrada, mais serena, aprende a lidar com as dificuldades da vida com mais tranquilidade, e sabendo que nós temos um Deus que podemos confiar, e Ele nos ajuda a caminhar cada dia.
Amém, né? Então, as evidências de uma pessoa madura na fé, de uma mulher que é madura espiritualmente, né? Ela sabe de onde ela veio. Nós viemos de onde? Do céu. Ela sabe quem ela é nessa terra, filha de Deus. Ela sabe qual é o propósito específico para ela nessa terra, produzir frutos, ser bênção, como ela falou que está lá em Gálatas 5:22. E ela sabe que ela está aqui de passagem, porque um dia nós vamos estar no céu. Então, está fechado aqui, não é verdade? Estamos terminando aqui a nossa entrevista. Eu quero agradecer a pastora Mina. Que bom você estar mais uma vez aqui conosco. Bom, obrigada. Vamos aplaudir aqui a Mina. Quero agradecer também a doutora Ilma. Que bom estar mais uma vez aqui com você, Ilma. Vamos ficar de pé? Amém. Levanta a sua mão e fala assim: eu tomo posse de toda sorte de bênçãos para a minha vida espiritual, emocional, física e material, e não abro mão das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha geração, até a volta de Jesus. Eu sou um canal de bênção nesta terra, e onde eu pisar, eu vou espalhar o bom perfume de Cristo através do meu falar, do meu agir, do meu comportamento. Em nome de Jesus. Agora pode aplaudir ao Senhor. Você é um canal de bênção nesta terra, sim. Uma nova geração está se levantando. Santo Espírito, vem neste lugar. Com tua glória, vem este lugar. Depois do sucesso do CD Essência, a Central Gospel Music lança Geração de Jesus. O que você pode fazer? Nasci para vencer. Sou vencedor. Sou vencedor. O novo CD de J.A. Eu vou continuar. Adquira já pelo Televendas 2187 7000 ou acesse editoracentralgospel.com. Nasci para vencer. Sou vencedor. Mais um lançamento Central Gospel Music. Louvor com excelência.